E aí, gente, hoje então vamos falar de uma coisa que eu entendo na prática, lipídios, né? Que é lipídios com I, né? O pessoal escreve lipídeos, fica aí escrito lipídeos, porque o pessoal meteu um neologismo na língua portuguesa. Mas a gente pode pegar o dicionário e tirar uma foto lá depois disso, se alguém quiser discutir língua portuguesa, mas não é importante. Então aqui a gente tem uma série de imagens, né? Tá lá o ratinho, cobaia, se estuda muito essa questão de obesidade. Tá lá, ó, não sou eu, mas é alguém que está com uma pança tipo a minha aqui, no banquinho da praça. Aqui, né, esses óleos de oliva, né, entre outros que canola, né, estão discutidos hoje em saturados. Frituras, batatinhas, né, ovo, uma fonte boa de gordura. Os lanches, né, aquele torresmão, cera, tem cera de abelha ali. E o que acontece com essas coisas a nível de célula, de mitocôndria e de produtos, tá? Então, lipídios é uma área muito interessante, né? Para a gente fechar aqui a questão da bioquímica. Então, vamos lá, tá? Então, algumas coisas importantes, né? O que é um lipídio, por definição? São biomoléculas insolúveis em água, tá? E possuem uma grande diversidade química. E aí a gente tem que ficar muito ligado. Então, por exemplo, o que mais cai nas provas são os triacilgliceróis ou triglicerídeos. Por exemplo, o colesterol não está nisso aí. Alguns hormônios, como o estrogênio, como a progesterona, como a testosterona, vão cair nesse grupo aí, né? E não são triacilgliceróis, mas são lipídios, tá? Então, lipídio abarca um monte de tipo de molécula, que é apolar, que é hidrófoba, né? São hidrófobas, e que tem muitas funções. Então, aí tem várias, ó. Armazenamento de energia, que é a principal delas, né? Banha, né? Funções estruturais das membranas, são cofatores enzimáticos. Lembra que o cofator é uma coisa que se acopla na enzima para atrapalhar, né, o funcionamento dela. Então, ele é meio que um desliga, um suspende enzimas seguidamente. Tá? São transportadores de elétrons nas cadeias, tá? Nas cadeias bioquímicas, né? São precursores de hormônios, são mensageiros dentro das células. Precursor de hormônio, por exemplo, o colesterol é precursor de todos os hormônios sexuais, né? Que eu falei aqui. Então, lipídio é muito rico. Mas as provas, via de regra, se concentram nos triacilgliceróis ou triglicerídeos, tá? Bom, então vamos lá. Como toda biomolécula, né, como você tinha lá os monossacarídeos para o carboidrato, você tinha os aminoácidos para as proteínas, né, nós vamos ter também uma unidade de peça do Lego, né, desse Lego que nós chamamos de lipídio. Então, o ácido graxo é a unidade mais importante. São ácidos carboxílicos, tá, com cadeias longas, né, de 4 a 36 carbonos, né, altamente reduzidos. Né, vocês têm ali uma molécula que é praticamente uma cauda de hidrocarboneto e uma cabeça do que seria de um ácido carboxílico. São ácidos carboxílicos de cadeias longas, né? Esses de cadeia curta, aí, até 10 carbonos, são considerados de cadeia curta, né? E 10 para cima, lá nós vamos ter do ácido mirístico, com 11 carbonos ao todo para cima, os de maior massa, né? Tá? Então, por exemplo, os mais comuns, né? Os mais comuns são aqueles que são saturados e também os insaturados. E a gente divide isso aí em dois grupos. Se você olhar aqui a imagem, a gente enxerga direitinho o problema geométrico que a gente tem. A primeira molécula ali é um ácido carboxílico, faltou o sinalzinho ali de negativo, né, sem um H ali, ou colocar um H aqui, não importa. Você tem o C dupla O, e aí você tem aquela baita cadeia. Nota que o saturado aqui, ó, ele é bastante linearizado, né? E que o insaturado, que tem dupla, né? E nesse caso aqui é um cis, né? Os hidrogênios estariam aqui para fora, né? Ele é uma estrutura cis, ele faz uma curva. Depois a gente vai ver que no trans não é bem assim, tá? Então esses são os mais comuns na natureza. Os mais famosos são o ácido palmítico, o ácido oleico, e aqui tem uns símbolos numéricos para eles, que são para simplificar, né? O cara lembrar o que é o ácido palmítico é mais difícil. A nomenclatura e o PAC é um nomezão complicado, né? Então existe na bioquímica um termo que é assim, ó, 16 2.0. O que significa isso? Que o ácido palmítico tem 16 carbonos na cadeia e 0 duplas. Né? Tranquilo, né? Olha o oleico, né? Ou oleico, como diria Djavan, né? Oh, que bonito, o oceano. Os sotaques do Brasil, né? Que legal, que bobagem. Tá, vamos lá. Voltando, mas é verdade. Então, aqui, 18, 2.1, 18 para 1, né? O que significa? 18 carbonos na cadeia e uma dupla. Nesse caso, ele é um cis
delta 9. Então, o que acontece? Está lá no nono carbono a dupla, tá? Então, aí que se fala. Os mais comuns, né? Os mais comuns vão ser de 12 a 24 carbonos, tá? Com um número par de carbonos, tá? Para explicar por que é par, a gente teria que entrar bioquímica dentro, não é o objetivo de vocês, mas tem um motivo de reações orgânicas lá e de bioquímica para ter sempre aos pares, tá? Sempre números pares, 12, 18, 24, tá? Então, de 12 a 24 carbonos, certo? Número par de carbonos, onde vocês vão ter dupla, no 9, no 12 e no 15, tá? E o mais normal na natureza é o cis, né? O pessoal trata como bonzinho. Vamos lá, tá? Olha só que interessante, a questão de empacotamento das moléculas, né? Como é que tu organiza as moléculas? Ela passa a ser mais importante até que a fórmula, né? Olha só, se vocês pegarem cadeias saturadas, aqui à esquerda, ó, elas são praticamente linearizadas, elas vão fazendo aquele zigue-zague em 109 graus e 28 minutos, porque são carbonos sp3 naquela cauda, né? Naquela cauda, né, saturada. E aí o que acontece? Elas se empacotam bem direitinho. Isso dá uma maior superfície de contato entre as moléculas, né, um melhor empacotamento. O que acontece? Vocês vão ter maior solidez à temperatura ambiente. Por isso que as gorduras sólidas, né, o sebo de carneiro, a manteiga, a banha, vão ser sólidas na temperatura ambiente. Certo? Quando vocês tiverem uma maior quantidade de moléculas insaturadas cis, olha aqui, ó, são moléculas tortas, né? E aí o que acontece? Empacotar elas fica mais difícil. Então há uma tendência que o insaturado cis seja óleo, seja líquido na temperatura ambiente. Tá certo? Agora sim, ó, a gente tem que ver que eles não aparecem assim com moléculas de ácido graxo individuais na natureza. Via de regra, a gente tem uma estrutura mais complexa, tá? Isso aqui seria já hidrolisado, o ácido graxo separado. Vamos lá. Olha aqui que bonitinho. Vocês falam muito na biologia, tá? E nós vamos falar agora em termos de estrutura química. Olha só. Isso aqui é um esquema lógico para vocês saberem o que é aquele monte de coisa com nome feio do primeiro ano de biologia. O biólogo vai lá, dá um nome, explica para vocês, mas muitas vezes não se preocupa com a estrutura. O químico, muito pelo contrário, se preocupa com a estrutura, né? E às vezes não se preocupa com o fenômeno a nível do ser vivo, né? Então, por isso que são áreas de estudos diferentes, apesar de falar da mesma coisa. Então, olha só, que interessante. Vocês têm uma estrutura básica que é o glicerol, né? Que é aquele álcool triplo, né? 3 carbonos e 3 hidroxilas, uma em cada carbono. O que acontece? Essas hidroxilas têm capacidade de sofrer esterificação reagindo com os ácidos graxos. Então, olha só, se vocês emendarem aqui 3 ácidos graxos, que podem ser iguais ou não, tá? É muito comum na natureza a gente ter triacil, 3 ácidos, gliceróis ou triglicerídeos, tá? A gordura, o óleo, basicamente é isso aqui. É isso aqui. O que muda é o ácido graxo. Se vocês tiverem mais ácidos graxos insaturados, é um óleo. Se vocês tiverem mais ácidos graxos saturados, né, o conjunto vai ser uma gordura mais sólida. Então imaginem quantas combinações são possíveis, né? Tá louco, é uma infinidade, né? Então, olha só. Que tipo de função química vai ter aqui, ó, nessa linha? Éster. Por isso que se chama de triésteres de ácidos graxos com glicerol. Porque vocês vão pegar os ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos, e vocês vão fazer 3 esterificações com as hidroxilas do glicerol, que é um álcool. Aí vocês vão ter a estrutura lá do triacilglicerol. Então, olha só que maluco. Eu estou lá comendo um churrasquinho, né? Aí eu tenho um monte de gordura saturada que eu estou ingerindo ali, né? Tem 3 ácidos graxos saturados na estrutura molecular do glicerol. Isso vai lá para o estômago, parará, né? O ácido é mais para pegar proteína. Quando a gente recebe lá a bile é um detergente. Então, uma das funções é quebrar isso aqui para a gente reabsorver o glicerol, absorver os ácidos graxos e lá no nosso organismo que nós vamos pegar esses ácidos graxos e vamos fazer síntese de lipídio lá com glicerol para deixar nos adipócitos, que são aquelas células que reservam gordura. Então, basicamente, a nossa gordura, o óleo, né, que sai dos produtos é isso aqui, tá? Bom, uma curiosidade para vocês, o óleo de dendê e o óleo de coco são raros, né? Porque no mundo vegetal é mais normal ter presença de óleo insaturado, né? De molécula insaturada. E eles têm moléculas saturadas, tá? Então, o óleo de palma, o óleo de dendê, o óleo de coco são saturados, apesar de ter origem vegetal, tá?
tá? Então eles não são bons assim para a saúde, como dizem, tá certo? É um negócio meio mitológico. Depois a gente vai falar melhor disso aqui. Olha só, vocês falam dos glicerofosfolipídios na biologia. O que é um glicerofosfolipídio? Bom, é um tipo de fosfolipídio, óbvio, né? Que vocês falam, mas é a diferença dele. Se vocês pegarem um triacilglicerol, que é gordura e óleo comum, vocês têm 3 ácidos graxos no glicerol. Se vocês trocarem um ácido graxo por um fósforo, né? Um grupo fosfatado, e um álcool, vocês vão ter um glicerofosfolipídio. Lipídio. Se vocês tiverem esfingolipídios, olha só, os esfingolipídios podem ter uma intersecção com os fosfolipídios, tá? Se tiver o fósforo e o álcool, também é fosfolipídio, tá? Mas aí muda, ao invés do glicerol, tá? Nós vamos ter uma esfingosina, que é uma esfingomielina, e só um ácido graxo aqui, tá? E os glicolipídios são aqueles que vão ter um açúcar grudado na esfingosina e um ácido graxo. Então aqui você tem um organograma de como funcionam essas coisas que levam ao ácido graxo na bioquímica. Tá? Mas o mais importante para o estudo, assim, o mais simples, o mais importante é o triacilglicerol, tá? Tem que ficar muito ligado nele. Olha aí que bonito. Né? Aqui a gente tem um esfingolipídio, olha que legal o desenho da estrutura molecular, né? Vocês vão ter a esfingosina, olha aqui, ó. Olha como ela tem uma origem proteica aqui, ó. Ela tem o C dupla O N, né? Olha aqui, ó. Olha aqui. Ela tem uma coisa, né, parecida com ligação peptídica. Só que olha que massa. A esfingosina aqui tinha uma amina. E nitidamente ela sofreu reação aqui, né, com o ácido graxo. Então o ácido graxo vai ficar penduradão aqui. A esfingosina vai manter essa estrutura aqui que está marcada em rosa. E vai ter um grupo X aqui, ó, pendurado nesse O. Esse grupo X que dá o tipo, né, de esfingolipídio que vocês vão ter. Se o X for um H, você tem uma ceramida. Tá? E aí vai, ó, vai mudando o X ali, vocês vão ter, né, uma coisa diferente, tá certo? Então, aqueles nomes feios lá da biologia são assim, tá? Então, bem interessante, né? Para a gente estudar. Depois a gente vai falar desses complexos com oligosacarídeos, a gente vai comentar mais adiante, vocês vão até se surpreender onde isso aparece, tá? Olha o sistema ABO, era disso que eu ia falar, que vocês iam se surpreender. Vocês falam do sistema ABO, né? Lá do sangue. Né? Sangue tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Olha que interessante a estrutura lá que vocês têm nas células, né? Para identificar lá o sangue. Então, olha só. O antígeno O, olha aqui, ó. Olha aqui. A sequência aqui, ó. Tá? São glicídios. Ó, você tem uma ceramida, né? A esfingosina, o ácido graxo, e o X de vocês aqui é glicídio. Notaram que esse glicídio tem uma estrutura praticamente linearizada? É um oligosacarídeo, ó. Praticamente linearizado. Olha o antígeno A. É quase igual. O que aparece? Tem um grupo ramificado aqui na ponta. Olha aqui, esse grupo novo é o antígeno A. O antígeno B também tem um grupo ramificado. Só que vocês têm um grupo ramificado diferente no A e diferente no B. Né? O que é o cara com sangue AB? Porque ele tem esses dois. Né? E o O só tem essa tira aqui, ó, né? Que não ramifica. Né? Não vai terceirizar ele para ramificar. Tá? Então, quimicamente, o sistema ABO é assim. Tá? Bom, nós continuamos, então, falando dessas associações, né? Olha aí, e os glicerofosfolipídios? Era o que a gente estava conversando aqui, ó, um exemplo. Ó. Vocês têm aqui um ácido graxo, nesse caso botaram um saturado, aqui botaram um insaturado, pode ter diferentes na estrutura, e olha aqui, vocês vão ter um fosfato e um grupo X. Dependendo do grupo X, vocês vão ter um glicerofosfolipídio diferente. Tá? Essa questão do saturado e insaturado é via de regra. Tá? Em geral, tem um saturado e um insaturado. Tá? O grupo C1, tá? Em geral, é de 16 a 18 carbonos e o C2 de 18 a 20. São médias, né? Que ocorrem na natureza. Olha aqui que bonitinho. Dependendo do grupo X, vocês também vão ter um bicho biológico diferente daqueles lá, né, que aparecem aqueles nomezões lá da biologia, né, meio assustadores, né, e as fórmulas mais ainda. Né? Então, nota que a gente começa com só um H, né, com um grupo etilamino aqui, né, e assim vai indo. Né? Então, vai complicando a vida das pessoas. Né? Imagine os caras que estudaram e descobriram isso aí. Né? Olha só que legal. Isso aqui são composição das membranas biológicas. É um gráfico de percentuais, tá?
Então, olha só que legal. Notaram que tem mais daquele roxo em quase todas as membranas? Tá? Na maioria das membranas a gente tem muito desse roxinho aqui, né? O que que é esse roxinho? Ó, fosfatidilcolina, tá? O que que é esse, sei lá eu que cor? Isso aqui tem cor de daquelas balas que a gente comia que esticavam antigamente, eu não sei. Essa cor de pele aqui, sei lá eu que cor é essa, né? Isso aqui é colesterol. Olha a membrana plasmática que tem de colesterol, velho. Tem um monte, cara. Olha aqui, ó, dentro da mitocôndria, ó, membrana interna da mitocôndria, bem pouquinho. Na externa, um pouco mais. No lisossoma, tem uma quantidade considerável. Membrana nuclear, tem isso aqui e assim vai indo. E o retículo endoplasmático, né, o rugoso e o liso, né? No liso tem um pouco mais. No Golgi lá, no Golgiano, né? Olha lá. E aí vocês podem ver aqui os percentuais, né? Lipídios de cadeia curta, ó, esses clarinhos aqui e tal. Né? Sfingolipídios, o rosinha. Então tá aqui a composição das membranas. Se vocês quiserem pegar e incomodar o Rodrigo, mostrem para ele, ele vai ter história para contar para vocês de tudo isso aqui, porque ele entende mais do que eu dessas organelas e coisas aqui, tá? Olha que legal, você fala das membranas biológicas. Olha o nome do troço, ó, lipossoma, né? Então você tem uma cavidade aquosa no meio, vão ter uma superfície aquosa, que são as cabecinhas polarizadas. Lembra da aula de sabão, da aula de detergente? Cai na mesma. Então vocês vão ter lá as cabecinhas polarizadas para fora e para dentro. E aqui no meio a gente vai ter uma dupla camada apolar. Então estão os rabinhos duplos das moléculas lá, né? Aqueles dois ácidos graxos pendurados naquela cabeça polarizada. Tá? Aqui tem um esqueminha bem bacana, ó. Tá? As unidades individuais com uma cauda só, né? E aqui com cauda dupla, né? Tá? Então aqui você tem o que a gente chama de micela lá do sabão, lembra? Ó, o rabinho simples. E a camada dupla, ó. Película dupla, dupla camada, que é polarizada por fora e aqui o centro é despolarizado, né? É gorduroso. Tá? Que vocês falam tanto da biologia, as membranas são assim. Isso aqui é a parede fundamental da membrana. Tá, eu já mostrei esse desenho para vocês, né? Além de ter aquela parede, espetado naquela parede, né? Espetado nesse wafer aqui, né? De parte polar em azul e apolar em amarelo, vocês têm essas outras coisas todas, né? As cadeias de glicoproteína com oligosacarídeos, né? Que são inteligentes, né? Controlam a entrada e saída de coisas, né? E aí vai, né? A membrana que você estudou lá na biologia, em termos de fórmula química, seria mais ou menos isso. Tá? Uma coisa interessante, não sei se falaram para vocês, as membranas biológicas são fluídas. O que significa isso? Elas conseguem escorrer uma sobre a outra. Então, olha só, se vocês pegarem uma célula humana e uma célula de rato, tá? E vocês induzirem artificialmente elas a se misturar, essa célula não é funcional, tá? Vocês não vão ter um homem-rato, né? Um rato humanizado, não, nada a ver. Mas a membrana das células, olha aqui, ó, ela fluidiza. Escorre uma pela outra e é uma misturança. Então, vocês notem que é bem físico esse espalhamento dessas moléculas na membrana. Não é uma coisa que dependa assim do DNA ou tal, é uma película que vai se formar. Essa difusão de película aqui é muito usada hoje para processos industriais, tá? Quando o pessoal descobriu que formando essas camadas a gente consegue fazer uma deslizar pela outra, tá? Outra coisa interessante, tá? A questão de difusão pelas membranas, né? Vocês têm a difusão lateral, né? E a transversa. Notem a diferença aqui, ó. Notaram que tem uma rosinha mais intensa aqui? A gente está falando da difusão dela, do escorrimento dela pela membrana. Se ela correr para o lado, ela estiver do mesmo lado da membrana, ó, vamos supor que em cima é o lado de fora da membrana e o lado de dentro é a parte de baixo, tá? Olha aqui, ó, o rosinho escuro tá lá no lado de fora, né? Ele está para cima e está nessa posição. Ele é o segundo aqui da nossa visão. Para ele pular para terceiro, ó, é rápido. Então essa difusão aqui do mesmo lado da membrana é rápido. Agora olha aqui, ó, se o rosinha tiver que fazer um salto transverso, ele está do lado de fora da membrana, tiver que ir para o lado de dentro, por exemplo, aí é bem lento o processo. Não é tão fácil de ter essa transposição para dentro, tá? Então, por isso que as membranas são consideradas inteligentes, elas controlam bastante o que entra e sai, tá? Voltando, ó, mais uma vez essa associação aí. Aí que bonitinho. Armazenamento de energia. Basicamente é o triacilglicerol. Então aqui eles dão uma molécula para vocês, ó. As duas cadeias mais externas são ácidos graxos saturados. O glicerol, essa cabeça, os oxigênios em vermelho. E olha aqui, olha o cis aqui, ó. A molécula torta do cis aqui. Isso aqui é uma visualização mais real, assim,
do que seria o formato de uma molécula aqui possivelmente é uma gordura com baixo ponto de fusão, porque ela tem 2 saturados e um insaturado, tá? Basicamente, são depósitos energéticos, né? Gotas intracelulares dos adipócitos, de gordura mesmo, e servem de isolante térmico também. Não confundam o isolante térmico com sentir ou não frio, tá? Aí tem um entendimento meio equivocado. Vamos pensar assim. Onde é que ficam os nervos sensores de temperatura do corpo? Ficam do lado de fora. Então, mesmo o sujeito que nem eu, que está gordo agora, sente frio. Porque o que percebe o frio, o sensor está fora. Né? Para que serve essa gordura aí? Essa gordura serve para proteger os teus órgãos de mudanças drásticas de temperatura. E aí vocês vão gastar menos energia para manter o organismo mais equilibrado em deltas de temperatura mais elevados, tá? Isso é para proteger contra pancada também, né? Uma mochibinha de gordura lá para aguentar pancada também protege, né? Como diz um conhecido meu, né? Quem gosta de almofada de sofá é magro, né? O gordinho tá de boas ali, né? Então vamos lá. Eu posso fazer piada de gordo porque sou gordo, tenho licença poética. Se algum outro gordo se ofendeu, deixe de ser sensível. Vai fazer um lanche. Eu faço isso. Então vamos lá, falando sério. Olha aqui que legal esse gráfico. Esse gráfico poderia aparecer em Enem para vocês e até em estudos. Aqui a gente tem a famosa pirâmide nutricional, né? O que a gente deve ter mais na base? Né? Esses pães, grãos, né? Cereais, né? Fontes mais limpas de carboidrato, de minerais, né? e outros oligoelementos. Depois você deve ter frutas e vegetais. Olha só que interessante. Como nós precisamos de 60% a 70% das calorias na forma de carboidrato, arroz, feijão, pão vão estar mais aqui na base, tá? Mais pão mais integral, assim, tá? Notaram que fruta não está na base, está mais em cima? E os vegetais também? Bom, é que assim, ó, esses vegetais aqui, muitas vezes eles têm um aporte calórico muito baixo, tá? Por exemplo, beterraba, cenoura é vegetal tipo B. Tá? Já tem um X de calorias interessante. Agora, se vocês pegarem assim, tomate, alface, cebola, cara, é praticamente zero cal, tá? Então, não tem um aporte de calorias. Se vocês encherem a barriga com isso aqui, vocês vão ficar com o estômago dilatadão, com excesso de fibra, mas não vão ter energia suficiente. Vai faltar carga. Então, eles não são os principais, tá? Isso aqui é em termos de saúde mesmo. Tá? Os vegetais chamados de frutas, né? Muito bem. Fruta é saudável? É rico em vitamina? É. Por que as frutas estão no segundo degrau? Já deu uma estreitada. Porque se vocês pensarem bem, as frutas têm carboidratos simples, então eles vão te dar aquele pico rápido de glicemia e vão baixar. Tu não pode te manter com esses carboidratos o dia inteiro, né? Tu dá esse pico e desce, dá o pico e desce. É interessante ter cereais com carboidratos mais complexos, que vão ter lá uma absorção mais suave, né? Uma entrada de energia mais suave. Bom, estreitando mais ainda, a gente vai ter aquela base proteica, né? A gente vai ter aquela base proteica. Tem gordura aqui também? Tem gordura também. Então, se vocês olharem aqui, a gente vai ter fontes de proteína já com alguma gordura, como as carnes, o leite, o ovo, né? Aqui o ovo já está querendo subir para o pico ali, mas já está por aqui. Tem até um amendoinzinho por aqui, né? Que também vai ter uma certa quantidade de energia e uma boa quantidade de óleo. E lá em cima estão os lipídios mais concentrados, como óleo, gordura, né? E coisas assim. Tá certo? Então, se vocês fizerem aquela dieta de cortar carboidrato, vocês vão cortar a base dessa pirâmide e essa lateral aqui. Vocês vão ter um aporte calórico baseado em quê? Em gordura altamente concentrada e proteína. Né? Não pode fazer bem, né? É desequilibrado. Então, olha só. Olha que legal. Se alguém perguntar para vocês assim, azeite, né? Óleo de oliva tem ácido graxo saturado? A resposta é sim, ele tem. Olha aqui. O azul escuro é saturado, só que ele tem pouca presença de saturados. Ele tem uma grande presença desse azul clarinho, que são de 16 a 18 carbonos insaturados. Isso aqui é bem legal para a saúde. Tá? E o que é essa barrinha branca? Essa barrinha branca é um lixo para a saúde. Essa barrinha branca são os ácidos graxos saturados de cadeia curta, como, por exemplo, o ácido mirístico que tem no coco. Então, olha só, tá? Quando você tem uma grande concentração desses ácidos graxos saturados de cadeia curta, isso não é muito bom para a saúde. Eles são absorvidos rapidamente, são mais difíceis de eliminar, tá? Então, olha só, a manteiga tem um monte desses caras aqui. A carne já tem um pouco menos. Então, na época, se combateu bastante a manteiga, apesar dela ter menos gordura saturada que a carne, por exemplo, que a gordura que está na carne de origem animal,
Por quê? Porque ela tem um grande teor dessas cadeias curtas também. Tá certo? Então, aquele óleo de coco, que o pessoal fica dizendo que é saudável, cara, para de tomar bobagem. Vai procurar um nutricionista, fazer uma dieta bem feita, né? Adequada para ti. Então, tem sempre os prós e os contras de cada coisa, tá? Então, é interessante. Se a gente olha aqui a carne, né? Eu vou comer bife, né? Aquela gordura que está no bife, aquela gordurinha do churrasco, olha que ela tem muita gordura saturada. Ao menos ela tem pouco dessa saturada de cadeia curta, tá? Então, o exagero, a dieta ocidental é muito rica em carnes, né? Então acaba concentrando muito em saturado. Por isso que se fala tão mal do saturado, porque o nosso hábito alimentar concentra muito aqui. Tá? Pega a dieta do Mediterrâneo, lá que tem muito cereal e azeite de oliva, olha aqui, ó, tu já vai baixar esse troço. Mas também não é perfeita, tá? Tem os prós e os contras em tudo. Radicalismos nunca resolvem essas coisas, né? Olha aí que legal. Tá? Os lipídios da dieta, né? As famosas gorduras trans. Tá? Vamos tentar entender o que acontece nessa coisa. A ideia dos caras era pegar um óleo, que é líquido, romper a dupla, botar hidrogênio. Olha aqui, ó, a gente rompe o óleo, tem muito cis, né? Tu rompe a dupla, bota hidrogênio e faz uma cadeia saturada. E aí tu fabrica o que a gente chama de margarina, ou gordura vegetal hidrogenada. Qual é o problema? Qual é o problema? Se tu fizer um aquecimento meio que manso ou uma reação de hidrogenação incompleta, vai sobrar moléculas sem saturar. Se tu desse sorte, sobraria um pouco de cis. Mas lembram que o trans tem mais estabilidade química? O cis é um pouquinho mais polar, mas o trans, apesar de ser apolar, bem apolar, ele é apolar porque tem uma boa distribuição geométrica, né? Ele tem uma característica linearizada, parecida com a saturada, mas ele tem aquela dupla, e o teu corpo não sabe o que fazer com isso. Então, aquecer óleo, cis, tu fazer comida fritando, pegar o azeite, o óleo de oliva e jogar numa frigideira, em termos de saúde, é uma burrice. Porque no momento que tu jogar na frigideira, tu vai aquecer, o cis é mais frágil quimicamente e vai ser convertido em trans. Tá? Não vai dar tempo de saturar, ele vai ser convertido em trans, entre outras coisas. Então, aquecer um óleo que é super saudável, como o de oliva, é até um pecado, tá? Certo? Margarina e gordura vegetal hidrogenada hoje tem a gordura trans, essa que faz tanto mal que o pessoal fala. Olha, é proibido por lei. Via de regra, as margarinas não têm. É zero, porque eles fazem o processo até saturar totalmente. Então, as margarinas vão ter basicamente aí gordura saturada, tá? Então a trans não vai estar presente. Os produtos que têm trans tem que mostrar isso no rótulo. E aí vamos parar com né, essas teorias fantásticas, né, criadas por babacas que não sabem como a indústria funciona. A indústria não quer matar cliente, gurizada. A gordura trans é uma porcaria que apareceu sem que os caras soubessem. Quando descobriram, começaram a retirar. Hoje, algumas indústrias ainda têm gordura trans. A lei do Brasil é meio burra, né? Ela é bem burra. Ela foi feita por gente analfabeto científico, né? Que são os políticos. Então, eles proibiram na margarina, na gordura vegetal hidrogenada, mas, por exemplo, no recheio da bolachinha recheada lá do biscoito, às vezes tem. Às vezes vocês têm biscoitos aí da própria Biscoito Zezé aqui de Pelotas. Se você olhar os pacotes que tem cor amarela e vermelha, tem gordura trans, tá? Os que tem o roxinho azul são da série mais saudável, não tem gordura trans. Nunca leram os rótulos, tá? Então, o bom é evitar a gordura trans. Eu me lembro que tinha um certo teor de gordura trans naquela bolachinha que vinha da Alemanha, que era um pão de mel achocolatado bonito. Aí o pessoal ficava lá. Eu lembro uma vez no colégio, chegou uma professora, eu não como gordura trans. No outro dia tava lá, essa bolachinha da Alemanha é super gostosa. E eu quase que eu disse, lê o rótulo, Boçal. Né? Vai lá, o rótulo lá, ele não é mentiroso. Ele pode ter erro, até pode se for mal feito. Mas o pessoal arruma. E outra coisa, se tiver um rótulo errado, por exemplo, tem gordura trans no alimento e no rótulo não diz, não avisa, tá ali na composição, o próprio concorrente daquela fábrica vai tocar por cima e denunciar, entendeu? Então não sejamos bobos, tá? Certo? Então vamos amadurecer. Gordura trans, então, se forma desse jeito. Olha aí que legal. Olha o colesterol. E aí? Vocês diriam que o colesterol é um triacilglicerol? Não, né? Ele tem esse monte de cadeias aqui, ó, chamado de núcleo esteroidal. Então, essa parte fechada aqui dele
é o que vai dar origem à testosterona, essas coisas, tá? E aqui ele vai ter um alquila pendurado, né, que é uma cadeia aberta. Olha que legal, troço totalmente apolar. Características, ele é um esterol, tem 3 anéis de 6 carbonos, tá? E um anel de 5 fundidos, né? Estão condensados aqui. São sintetizados apenas no fígado de animal. Então, vocês não vão ter colesterol, molécula de colesterol com origem vegetal. Tá? É anfipática. Olha só que interessante. É anfi e ambi, né? Ela pode ir para um lado ou pode ir para o outro. Por quê? Porque ela tem um monte de zona apolar, mas olha aqui. Ela tem uma cabeça polar de hidroxilo. Tá? Mas ele tem uma tendência maior a ser apolar, né? O OH, coitadinho, é pequenininho ali. Tá? Uma coisa interessante. A parte polar dele é mais dura na membrana, né, em termos de fluir, tá? Mas ele consegue, por causa dessa diferença de polaridade, se mover. Digamos assim que a parte apolar aqui é hidrofóbica, ela teria uma grande capacidade de navegar dentro da membrana. Porém, o lado de fora da membrana é polarizado. Aí esse OH aqui ajuda, tá? Então é uma molécula esperta. Bom, ácidos graxos poliinsaturados, tá? Isso aí tá, é muito discutido hoje. Nós temos pesquisas que dizem que eles ajudam a diminuir o risco de doença coronariana. Será que o ômega 3 é bom para tudo? Vamos falar um pouquinho aqui dele. Olha só que interessante. Aqui eu tenho um poliinsaturado. Todas as duplas estão em cis. Tem uma dupla no 3, uma no 6 e uma no 9. Tá? Isso aqui é para mostrar todos os ômega. Como essas duplas, em geral, estão mais do lado terminal da molécula do que do lado inicial, ao invés de se usar o número do carbono pela ordem da IUPAC, é mais comum contar de trás para frente. Então, ômega é o último. Então, o último seria o do rabo. 1, 2, essa dupla aqui é o ômega 3. Na verdade, ela está na posição 15, né? Aqui em azul, né? Então, é um ômega 3. Aí, 4, 5. Aqui, a dupla que está no carbono 12 é um ômega 6. O único que bate o mesmo número é o 9, né? Se a gente considerar uma cadeia com 18 carbonos, que é a mais comum, tá? Então, esse é o ácido alfa-linolênico, né? E ele é o ômega 3, 6 e 9, tá? O que acontece com esses ômega, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, tá? Vou voltar aqui um pouquinho. Existe uma coisa chamada cascata do ácido araquidônico, tá certo? Ela é da bioquímica mais avançada, você não estuda isso no ensino médio. Quem vai estudar isso é o pessoal em faculdade, né? Aí quando tiver bioquímica vai ter que falar disso aí. Então, o que é a cascata do ácido araquidônico? Basicamente, é o que vai mexer com prostaglandinas e o sistema de defesa de vocês, tá? Então, assim, quando a gente fala de ácido graxo insaturado, a gente tem que ver a dieta da população. Via de regra, mais para o ocidente, nós temos uma dieta que favorece o ômega 6 e desfavorece o ômega 3, tá? Bom, então nós vamos ter muitas doenças coronarianas associadas pela gordura saturada lá das carnes, e é interessante aumentar o ômega 3 porque ele tem um fator de proteção coronariana. Por outro lado, eu tenho que ter um certo cuidado. O ômega 3 desacelera a cascata do ácido araquidônico. Então, ele ajuda a diminuir a resposta do teu sistema de defesa. Então, olha só. Vamos supor que você tem uma doença autoimune. Lúpus, artrite reumatoide, pênfigo, uma coisa assim. Tomara que não tenha. Mas se tivessem, o ômega 3 é interessante. Porque essas doenças são o sistema de defesa de vocês atacando tecidos do próprio corpo. Ele erroneamente identifica algum tecido como inimigo e começa a atacar com as próprias células de defesa. São as chamadas doenças autoimunes. Aumentar o ômega 3 diminui essa coisa. Por outro lado, imagina que o cara está com AIDS, né? Ou fez um tratamento para o câncer e o sistema de defesa dele zerou. Ele está sem sistema de defesa, ele está muito fragilizado. O sistema de defesa dele está acabado. Aí tu vai lá e dá o ômega 3 pro cara. Tu termina de matar, né? Porque o ômega 3 desacelera a cascata do ácido araquidônico. Então ele diminui as doenças ele diminui a nossa resposta, né? A violência da nossa resposta contra doenças. Então, o uso do ômega 3 e do ômega 6 tem que ser equilibrado. E, em geral, tem uma equipe lá de médicos, nutricionistas, especialistas que vão pegar o caso daquele paciente e vão mexer com essa dieta. Aí tem gente que não sabe nada, acorda de manhã, vê propaganda na TV, vou comprar cápsula de ômega 3.
Tchê, vai no teu médico, não fica inventando bobagem, tá? Bom, isso aqui eu não vou estar discutindo com vocês de gestão, transporte e armazenamento, né? Isso aqui é mais coisa do pessoal da biologia, mas eu posso resumir no seguinte, né? Via de regra, os ácidos graxos, né? As gorduras em geral, a gente vai queimar só fazendo exercício aeróbico prolongado ou fazendo lipoaspiração, tá tirando na marra, certo? Então isso aqui é mais coisa lá para o pessoal da biologia, fica só a imagem aí, mas a parte de química aqui é pesada e não vai só atrapalhar vocês, não vai ajudar se eu começar a falar sobre isso, tá? A questão do glucagon, da adrenalina e da lipase também, né? Isso aqui é uma encrenca para os biólogos, né? O glucagon é aquele que faz o trabalho contrário da insulina, né? A adrenalina vocês conhecem, né? E a lipase, o que faz? Olha o nome dela, lipase, ela quebra as gorduras, né? Então tem as relações aqui com ATP, CO2, tá? Não vou discutir isso aqui com vocês também, vocês estudam na biologia do primeiro ano. Aqui está mais complexo do que vocês precisam, eu estaria atrapalhando vocês ao invés de ajudar, tá? A questão do glicerol também, notem que ele trabalha com o rolo de ATP-ADP, né? Ele vai se meter nesses mecanismos e lidar com os fosfatados. Olha aqui, ó, os NAD, NADH, isso aqui, quem for para um ramo de bioquímica vai ter que se atracar, tá? Aí complica, mas isso aqui não é para vocês, isso aqui seria para dar aula mais, né, para um curso de bioquímica já no outro degrau, tá? Olha aí que bonitinho. Os destinos dos ácidos graxos, né? Tem a ver com o ciclo do ácido cítrico e tal, tá? Mas isso aqui eu não vou estar trabalhando com vocês, tá, gente? Então, assim, tem um ácido que não apareceu aqui, eu até vou voltar porque quero comentar uma coisa com vocês. Aqui. Tem uns ácidos chamados conjugados. O que é conjugados? Por exemplo, o ômega 3 é cis. Mas vamos supor que aqui está tudo cis, né? Aqui está tudo cis, está tudo bonzinho, tá? Mas vamos supor que aqui no 6 fosse trans. Então é muito comum achar o linolênico conjugado. Tu tem uma dupla cis e uma dupla trans. E esse ácido graxo é interessante. O teu corpo não sabe o que fazer com ele. Então se tu colocar ele na dieta, ele aumenta, por exemplo, a definição muscular. O cara ingere o ácido linolênico conjugado e aí o teu corpo não deposita ele tão rápido no tecido adiposo, tá certo? E também não deposita lá na parede da artéria, ele não vira aquelas placas de ateroma, né? Que o colesterol acaba, as taxas ruins de colesterol acabam causando. Mas aí tem uma pergunta, né? Segundo Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Onde é que esse troço vai parar? Se ele não deposita na parede da artéria e nem na pança, né, na banha, onde é que esse troço vai parar? Ele fica circulando pelo sangue de vocês por mais tempo do que deve e pode matar vocês de embolia gordurosa. Aqueles nódulos gordurosos que estão viajando lá com as lipoproteínas de baixa densidade podem acabar entupindo aí alguma tubulação de vocês aí de sangue e dar um acidente vascular cerebral no cara. É muito comum atletas jovens tentar forçar rendimento usando ácido linolênico conjugado e ter esse rebote aí, ter um AVC, tá? Aí tu olha aquela notícia assim, aparece no Globo Esporte, olha aí, o atleta de tal esporte, 25 anos de idade, não bebe, não fuma, não se droga, super regrado, né? Pratica esporte todo dia, teve um AVC. E os médicos disseram que ele não tinha uma tendência, assim, ele não tinha sei lá, um aneurisma, uma coisa na cabeça lá de nascença. Então pode ser culpa do ácido linolênico conjugado. E aí o pessoal tenta empurrar isso aí nesses suplementos. Então vocês tomem cuidado aí. Quem está curtindo uma academia, dá uma olhadinha ali. Vocês estão, esse suplemento aqui aumenta a definição muscular. Dá uma olhada no que tem ali. Se tiver ácido linolênico conjugado, o CLA, CLA, por favor não tomem, tá? Procure um médico nutrólogo, procure um nutricionista. Não fiquem fazendo essas coisas assim a miguelão, né? O meu preparador físico mandou tomar. Cara, troca de preparador físico. A função dele é ser preparador físico. Não é ficar te dando remédio. Quem dá remédio é médico. Não para com essas bobagens. As pessoas se formam para trabalhos diferentes, né? Então vamos lá. Tá, então fechou o lipídios. Acho que era isso aí. A gente agora matou a tríade da bioquímica, né? Carboidrato, proteína e lipídio. Fechou então. Agora, mais exercício.